Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem, gente? Que bom estarmos juntos mais uma vez no nosso estudo bíblico, perseguindo aí o nosso estudo, nosso circuito bíblico, que estamos na semana 39 aqui no nosso estudo bíblico, mas assim, na vida real, essa semana a gente está estudando a semana 40. Gente, falta pouco para acabar o nosso circuito bíblico, está sendo muito bom. Durante todo esse ano, vivendo o tema da igreja, os 30 anos, Santidade que Impacta, a gente está estudando a Bíblia inteira, estamos acabando, pessoal. Está sendo muito abençoador. Não sei para você, mas para mim está sendo maravilhoso compreender as verdades bíblicas, ler as histórias. Se você quiser, você pode escrever nos comentários aqui no YouTube como que está sendo bom para você estudar a Bíblia junto com a gente. Escreve aí para a gente poder também ver o seu testemunho e aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Compartilha também, né, os nossos estudos bíblicos para quem você quiser, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse tempo de estudo, esse tempo de reflexão bíblica aqui. Então, nosso tema do ano, que estamos quase terminando, em agosto, nosso tema do ano é Santidade que Impacta, e nós temos conversado sobre isso durante todo o ano na igreja. Viver uma vida que é santa, uma vida que adora a Deus, que por causa disso impacta as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, impacta nós mesmos por conta das decisões que tomamos em Deus, decisões práticas do nosso dia a dia que afetam os outros, que florescem, que frutificam na vida das pessoas. Hoje eu quero ler com você a 1 João. 1 João capítulo 3, e a gente vai ler alguns versos hoje, e depois a gente vai devagarzinho no texto, indo um pouco a cada versículo até terminar. A gente vai ler 10 versículos hoje. Vamos ler 1 João capítulo 3, vamos ler de 1 até o 10. Queria que você acessasse a sua Bíblia, tivesse ela pertinho de você, ou se ela é física, pertinho de você, se ela é acessada enquanto a gente conversa aqui, você pode ir acessando a sua Bíblia. Nós vamos orar primeiro, pedindo que o Espírito de Deus nos direcione enquanto nós vamos conversar sobre a verdade viva do nosso Deus. Pai, muitíssimo obrigado pela oportunidade que eu tenho de compartilhar com os meus irmãos e amigos tudo aquilo que o Senhor tem falado através da Bíblia. Muito obrigado porque o Senhor é tão bom. O Senhor nos deixou a Bíblia para a gente poder conhecer o Senhor, se relacionar com o Senhor. A sua palavra é poder sobre nós e eu te agradeço porque esse poder nós temos acesso. Nós temos acesso, Pai, com liberdade. Nessa hora eu me lembro das pessoas que não têm liberdade para poder professar a sua fé em Cristo. E eu peço que o Senhor os fortaleça. Pai, que esse estudo chegue até as pessoas agora, de maneira que possa ser algo prático, algo que o Teu próprio Espírito entregue para elas uma palavra personalizada. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. 1 João capítulo 3, diz assim o texto bíblico. Vejam como é grande o amor que o Pai lhes concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, não conheceu a Cristo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Todo aquele que nele está, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei.
Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Presta bastante atenção nisso. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Você pode repetir isso aí. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Glória a Deus, né, pela sua palavra. Hoje eu quero conversar sobre paternidade. Hoje eu quero conversar sobre filhos, sermos filhos. E no final da nossa conversa, é importante você responder a uma pergunta: de quem eu sou filho? De quem eu sou filho? O texto ele dá muitas informações relevantes sobre como nós devemos nos relacionar com Deus e reconhecer se somos filhos de Deus ou se não somos filhos de Deus, somos filhos do diabo. João ele traz para nós dicas práticas, palpáveis, perceptíveis, visuais, de como podemos nos identificar como filhos. Quais são as características de filhos? De filho. O que eu preciso ter? O que eu preciso manifestar, sendo eu um filho de Deus? O texto começa no versículo 1, falando que nós agora somos chamados de filhos de Deus. E João afirma para os destinatários dessa carta que de fato são filhos de Deus. Irmãos, essa verdade é muito importante para a gente começar essa conversa, porque sermos filhos de Deus determina a nossa identidade. Reconhecer-se como filho de Deus mostra que você sabe de quem você nasceu. É importante você reconhecer, primeiro, que você nasceu de alguém natural, do seu pai, da sua mãe, que tem esse sobrenome que você carrega. Eu nasci de Keila e de Sérgio, eu sou Freitas, porque eu nasci do meu pai, nasci da minha mãe. Esse é o meu nascimento natural. Essa é a carga genética que eu trago do meu pai e da minha mãe. Essas são as características de personalidade que eu trago da minha genética natural. Em algum momento da minha vida, consciente, já sabendo do que é certo e errado, eu entendi, eu compreendi, aceitei, absorvi a verdade do Evangelho, compreendendo que eu precisava nascer de novo em Jesus. Então eu falei para Jesus que eu o reconhecia como meu Senhor, como aquele que é o Messias, aquele que foi prometido e que veio, aquele que me salvou da morte, me salvou do pecado, e eu falei: Jesus, toma a minha vida, eu entrego a minha vida para você, eu me rendo aos seus pés e perco o controle da minha história, para que o Senhor agora comece a cuidar da minha vida, viver em mim. Eu agora morro para que o Senhor viva em mim. E a partir desse momento eu fui enxertado na família de Deus. Eu não merecia, eu não tinha como naturalmente nascer dele, porque eu nasci do pecado, nasci de Adão, nasci de Sérgio e Keila. Mas eu agora, naquele momento, eu nasci de novo. Como Jesus fala lá
para Nicodemos que era preciso nascer de novo. Então eu nasci de novo em Jesus. Eu fui então cortado da minha raiz, da minha genealogia natural, e fui enxertado numa nova árvore, na videira verdadeira. Enxertado lá, eu agora tenho outra descendência. Agora minha descendência é com Jesus. Eu agora, por causa do que eu fui enxertado na videira, eu agora vivo como alguém do céu. Porque Jesus do céu é e está. Ele venceu a morte, porque eu fui enxertado nele, eu também agora venci. Eu agora passo, por causa desse lugar que eu vivo, eu passo a ser filho de Deus. E como filho de Deus, eu vivo apropriado dessa verdade. E eu me relaciono com Deus como um filho amado. Eu respeito a Deus como um pai zeloso, uma autoridade suprema e absoluta na minha vida. Eu temo errar contra Deus, eu não quero pecar contra o meu pai, eu não quero que ele fique triste comigo, eu não quero que ele me reprove, mas eu vivo nos braços do meu pai. Eu sou filho, eu chego em casa e meu pai está lá, e eu sento à mesa com ele, eu sento no sofá, deito no seu colo, eu converso sobre futebol, eu converso sobre as mágoas que eu tenho, eu converso sobre as vitórias que eu conquistei, sobre as coisas que eu estou feliz, eu converso sobre qualquer coisa. Porque ele é meu pai, aquilo que eu preciso eu peço, aquilo que eu acho que é super importante eu falo com ele que eu acho importante, mas eu digo para o meu pai, pai, você sabe o que é melhor para mim, então me dá se você quiser que eu tenha, se você acha realmente que isso é bom para mim. Eu sou filho de Deus, essa é a minha identidade e ninguém pode roubar essa identidade de mim. Aquele que vem a mim, Jesus fala, de maneira nenhuma será lançado fora. Aquele que o Pai me dá é meu, já era. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem anjos, nem nada pode nos separar do amor de Deus sobre nós. Eu sou filho. O filho se relaciona com o pai com temor, sim, com temor, mas com muita liberdade. Porque eu sou filho, eu abro a geladeira de casa, eu pego o que eu quiser dentro de casa. Eu não tenho dedos, preocupações de me expor, de me abrir para o meu pai. Eu sou filho de Deus. Isso determina, irmãos, presta atenção no que eu estou falando. Isso determina a maneira como nos relacionamos com Deus. Se eu me enxergo definitivamente como um filho de Deus, isso determina como eu vou me relacionar com Ele. Se eu vou me relacionar com liberdade ou não. Porque se você não é filho, você é um estranho dentro de casa. E aí você se relaciona com o pai de maneira estranha. Mas você pode falar para mim assim, pastor, mas eu não tive boas referências de pai. Boa referência de pai. Eu não tive pai. Primeira coisa que eu digo para você é sinto muito. De verdade, eu sinto muito. Eu sei o quanto que isso custa para você e o quanto te marca. Mas você não pode se esconder atrás disso, evitando se relacionar com liberdade com esse pai, entregando inclusive os seus medos e preocupações a ele. O melhor que você pode fazer é falar desses seus medos e dessas preocupações para o seu Pai do céu. Você pode falar com Deus, Deus, olha, você sabe que eu não tive pai, e para mim até é difícil me relacionar com você como pai, porque eu não tive muita referência. Me ajuda a te identificar como pai, me ajuda a me entregar, a conhecer o Senhor como pai, me ajuda me ajuda a entender e a contemplar a sua paternidade, a vivenciar a sua paternidade comigo. Porque eu entendi que eu sou filho, mas eu não sei me relacionar com o pai, me ajuda.
O Senhor vai começar a transformar a sua vida e transformar o seu coração, e você vai se sentir completo, curado. O Senhor hoje quer curar você desse lugar em nome de Jesus. Ele pode e vai, se você abrir essa porta para Ele. Então, a primeira coisa que o versículo traz é esse lugar de identidade que nós temos que ter. Se de fato somos filhos, nos portamos como filhos diante de Deus, o nosso Pai. E aí o texto continua, e aí eu aprendo que nós somos incompletos. É o que o texto fala, que a gente nós já somos filhos de Deus, versículo 2, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Irmãos, ainda somos incompletos, mesmo sendo filhos, está faltando o grande finale, está faltando aquele grande dia, está faltando aquela cereja do bolo. Já vivemos muito bem. Como filhos, já vivemos muito bem, já desfrutamos a presença do Pai, já temos uma paz que excede todo entendimento, as coisas ao nosso redor não determinam o nosso estado de alegria, mas sim a nossa felicidade alterna-se, mas o nosso estado de alegria está contido na nossa paternidade, na nossa identidade como filhos. Então, já é bom demais ser filho, mas ainda é incompleto. Ainda é incompleto porque vai haver um dia onde Ele vai se manifestar, e aí nós seremos semelhantes a Ele, o nosso Jesus. Seremos como Ele. Final do versículo 2, pois o veremos como Ele é. Não é maravilhoso isso? Sonhar com um dia em que não vamos ter a limitação desse ser incompleto que luta contra o pecado, que tem tristezas, que sofre, que se machuca. A gente não vai precisar se preocupar com isso daqui a pouco, porque o veremos como Ele é e seremos semelhantes a Ele. Enche o seu coração de esperança, porque mesmo sendo bom já, ser filho de Deus ainda é incompleto. Essa paz e alegria que sentimos, ela ainda é incompleta. Vai haver um dia em que tudo vai se completar. A alegria vai ser completa, a paz vai ser completa, é tudo 100%. Porque o veremos como Ele é, quando Ele se manifestar. Ah, meu Deus, eu sonho com esse dia, não sei você. Eu sonho com a volta do meu Senhor. Eu sonho com a volta de Jesus, o meu Mestre, para eu ver com os meus próprios olhos como Ele é e ter o corpo glorificado. Versículo continua, versículo 3, todo aquele que nele está, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Olha só, a esperança que ainda somos incompletos, mas somos filhos, já vivemos e desfrutamos dessa maravilha que é viver a identidade em Deus. Viver na esperança de que ainda seremos completamente perfeitos. Se a gente vive nessa esperança de fato, nós agora então devemos nos esforçar para sermos puros. Santidade que impacta é um esforço meu e seu, associado ao Espírito Santo, a vencermos todos os dias a batalha contra o nosso eu, contra o nosso ego, contra a nossa vontade de ser, de dominar, de ser o melhor, de ser o top, de receber os aplausos. É todo dia lutar contra os maus desejos da carne, as cobiças, a inveja, a ostentação dos bens, todos os dias. O versículo 3 fala que nós devemos nos purificar a nós mesmos, assim como Ele, Jesus, é puro. Esse não é um esforço de Deus sobre nós, é um esforço nosso nos aproximando de Deus. Sou eu, indo atrás, correndo atrás, olhando para dentro de mim e negando a mim mesmo.
Sou eu buscando a purificação através de um relacionamento contínuo, diário com o meu Senhor, com o meu Deus. O texto prossegue de 4 a 6, eu compreendo e aplico que Jesus veio nos libertar completamente do domínio absoluto do pecado. Irmão, isso é muito importante a gente entender. Nós pecamos ainda, não somos pecadores mais. Nós somos filhos, a nossa identidade está no lugar de filhos, somos filhos de Deus. Saímos do reino, debaixo do reino das trevas e passamos a viver debaixo do reino do Filho amado Jesus Cristo. Saímos do reino das trevas onde éramos pecadores e viemos para o reino da luz, do reino do Filho amado Jesus Cristo. E agora aqui somos justos, por causa do sacrifício dele, que nos purificou de todo o pecado. Nesse reino, debaixo dessa verdade libertadora, transformadora, graciosa, sem merecer, nós fomos libertos, ouça bem, liberto das correntes do pecado. O pecado não mais me domina, ele não tem poder mais de dominar a minha vida. Ele fica me apurriando as ideias, acabando com a minha vida no sentido de ficar toda hora falando, vai, peca, mas eu agora não preciso mais responder a ele. Por quê? Porque o que Jesus fez na cruz me libertou do domínio. Eu agora sou tentado por ele. Eu sou tentado pelos meus maus desejos, pela minha carnalidade, pelas minhas paixões, mas o pecado não me domina mais, então eu digo sim ou não para ele. Eu tenho a força associada ao Espírito Santo, que é força em mim, para falar não, você não me domina. Não, eu não vou pecar. Não, hoje não. Eu não vou fazer isso. Foi o que Jesus fez. Ele libertou você de todo pecado. Olha o que diz o versículo 5. Vocês sabem que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados. Porque nele não há pecado. Jesus em nós é libertação dos pecados. Não há mais domínio. Há tentação. Há tentativa. Mas não há mais domínio de pecado. Isso não é maravilhoso? Isso é libertador. Continuando o texto, e eu estou terminando. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Olha a identidade aí de novo. Irmãos, na vida prática, nós conseguimos ver se as pessoas são filhos, filhas de Deus ou não. É só na vida prática, é a vida prática que nos diz, que diz para o mundo, que diz para nós, se somos filhos de Deus. Você percebeu o texto? Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Por quê? Porque foi libertado, foi liberto do pecado. E porque foi liberto do pecado, não precisa responder ao pecado. Não precisa. Ele simplesmente diz não. Ou sim, se quiser, pecar. O pecado não domina. Quem agora vive, domina, controla a nossa vida é o Espírito de Deus, porque nos entregamos a Ele. Então eu digo sim ou não, baseado no que eu quero fazer. A resposta é o meu desejo, se eu vou dar vazão ao meu desejo ou se eu não vou. Então a vida prática mostra se somos nascidos de Deus ou não. Se eu não estou tendo controle sobre o pecado, eu preciso checar se eu fui nascido de Deus. Porque olha só, você percebe que o texto fala sobre semente? Olha só. Porque a semente de Deus permanece nele. Gente, a semente de Deus gera fruto. A semente morre e gera fruto.
Esse é o objetivo da semente. A gente não peca, a gente não vive pecando, a gente não pratica o pecado, porque em nós tem o fruto de Deus. A semente que vai germinando, crescendo, crescendo para gerar frutos. Quanto mais de Deus, mais fruto. Quanto mais de Deus, mais fruto. Quanto mais fruto, menos pecado, menos prática pecaminosa, mais parecido com Jesus eu sou. Eu sou filho de Deus. Essa é a minha identidade. Versículo 10 fala assim: dessa forma, então, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama o seu irmão. Versículo 8 fala: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do pecado. Você e eu pecamos porque queremos pecar. Se você conhece a Deus, você faz isso em rebeldia. Porque você não precisa, porque sobre você tem uma força sobrenatural que já venceu o pecado, que é a presença do Espírito de Deus, que te ajuda e te fortalece, para que você permaneça firme em Deus, uma vida de obediência, uma vida santificada, pura, purificada a cada dia. Assim como Ele é puro, a pureza habitando em você e habitando em mim. Assim sabemos, dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus, quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. A nossa justiça é falha. A justiça de Deus sobre nós, em nós, na direção do mundo, é perfeita. Então, como a nossa justiça é pecaminosa, a gente quer vingança, a gente quer resolver as coisas, a justiça de Deus é diferenciada. Em nós, vamos na direção do outro, mesmo sem o outro merecer. Servimos as pessoas que nos oprimem. Cuidamos daqueles que não querem ser cuidados. A gente cuidamos daqueles que nem sabe que precisa de cuidado, mas a gente oferece serviço. A gente vai na direção das pessoas para amá-las. A vida prática mostra para o mundo e mostra para nós se somos filhos de Deus ou filhos do diabo. Quem é seu pai? Quem é o seu pai? Você precisa responder isso. Avalie a sua vida, cheque o seu coração, veja se sobre você o domínio é divino ou se o domínio é diabólico. Se o domínio é divino, você floresce, você frutifica, você pratica a justiça. Você é alguém que se parece com Jesus. É alguém que está lutando para não pecar todos os dias, de verdade, buscando a Deus na oração, jejuando, buscando na palavra. Mas se você estiver vivendo soltamente, sem se importar com isso, sem mortificar a sua carne, talvez você ainda não tenha tido um encontro verdadeiro e transformador com Jesus Cristo, aquele que transforma o nosso ser por dentro e os outros por fora veem aquilo que está mudando dentro de nós. De quem você é filho? Quem é seu pai? Responde isso, em nome de Jesus. Se você é filho de Deus, glória a Deus por isso. Parabéns, você tem uma vida fantástica, mesmo com as lutas. Uma vida de paz, mesmo com tanta dor. Mas se você se reconheceu como filho do diabo, peça perdão a Deus. Convida Jesus Cristo para entrar na sua vida e entrega a sua vida a Ele. Peça para Ele mudar o seu ser e te acolher no reino, no seu reino, no reino eterno do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que você se encontre naquele grande dia como irmão de Jesus, como filho do Deus Altíssimo.
Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.